Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você. E hoje um convidado que vai ajudar a gente a compreender um pouco os fenômenos naturais. Nós vamos voltar a falar de um tema importante, que são as questões ligadas ao meio ambiente. E para conversar conosco sobre esse tema, no foco da campanha da fraternidade da CNBB, que está tratando sobre os biomas brasileiros, o professor José Arimateia. O professor José Arimateia de Oliveira, ele é professor, licenciado em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é um especialista e mestre na área de ciências ambientais. Eu sei que ele tem um domínio muito forte das questões hídricas. Ele também é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Nilo Peçanha em Pinheiral, a qual também foi diretor. E nós conhecemos também a sua trajetória política, ex-prefeito da cidade de Pinheiral. Professor, tudo bem? Bom, Zezinho, grande prazer estar aqui com vocês, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre esse tema tão importante para a gente, que a CNBB nos apresenta esse ano, né, na discussão da campanha da fraternidade. Um tema que a princípio parece que assusta um pouco, porque o nome é muito técnico, né? O que é bioma? Até lembrar, o professor Arimateia, ele tem colaborado com a Diocese no assessoramento desse tema para as comunidades, para ajudar a compreensão. Mas diga lá, bioma brasileiro. Na verdade, assim, o bioma é um termo muito técnico usado na biologia, né, no estudo da biologia, e ele faz referência a um conjunto de seres vivos que vivem num determinado ambiente. E que esses seres vivos com esses ambientes formam um padrão, formam um modelo. E aí a gente traduz isso, por exemplo, na Amazônia. A Amazônia é um bioma brasileiro. Então, quando você fala em Amazônia, todo mundo tem noção daquela floresta, uma floresta que chove muito, de árvores muito altas e tudo mais. Um outro bioma é a Caatinga. Então, sim, é o espaço da Caatinga, com as plantas da Caatinga, com os animais da Caatinga, com o solo da Caatinga, com o clima da Caatinga, forma aquele bioma, forma aquele cenário que a gente conhece. E são quantos no Brasil de referência? Nós temos de referência 6 biomas brasileiros. Nós temos a Amazônia, que é grande parte do território brasileiro, é coberto por esse bioma amazônico. Nós temos a Caatinga, que cobre o Nordeste. Nós temos o Cerrado. Nós temos o Pantanal. Nós temos os Campos do Sul. E temos a Mata Atlântica. Opa, a Mata Atlântica. Desses biomas, qual que se aproxima mais da nossa região, assim, que a gente pudesse compreender, com uma característica que nos ajuda? O nosso bioma, Brasil, onde nós estamos, onde nós vivemos, e onde vive a grande parte da população brasileira, é o bioma da Mata Atlântica. Então, esse bioma tem a ver com a vida dos seres, de homens, mulheres, todos os seres vivos? Com certeza. E, na verdade, o nosso grande desafio da gente estar discutindo isso aqui hoje é exatamente a forma de relação que nós, homens, temos com esse espaço, com esses animais, com essas plantas que formam esses nossos biomas. Mas aí a CNBB coloca a questão do bioma e chama a atenção para a dimensão da vida. Essa escolha é uma escolha proposital? Por que dessa escolha desse tema, sendo que desde 1979 a CNBB tem voltado para debater temas ambientais? Por que voltou o tema? Na verdade, a gente vive um momento muito complicado nessa relação com o ambiente. E muitas dessas coisas hoje em dia, elas acabam sendo meio que escamoteadas, meio que ficando nebulosas com o discurso de uma crise econômica que o país vive. Isso tudo justifica tudo e qualquer coisa no nosso mundo hoje. Então, nossa sociedade é uma sociedade capitalista. E ela vive em função do lucro. E esse lucro se dá basicamente em função da exploração do meio
que a gente vive, né, dos recursos naturais e da mão de obra do trabalhador. Então, isso são fatores de produção que nos levam à geração de riqueza. Só que isso é importante que isso esteja dentro de um nível, né, de equilíbrio, onde as pessoas tenham uma condição de ter uma boa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, que a gente tenha sustentabilidade nas ações. Mas quem é o gerente disso? Quem que deve cuidar para que esse espaço seja espaço para a vida? Esse é o grande desafio e esse é o grande convite que o Papa Francisco faz para a gente. Né? Quando ele nos chama a atenção para uma série de questões e por uma série de cuidados com a questão ambiental de forma muito clara. Eu acho que essa é uma grande diferença dele, né? A capacidade na clareza das questões que ele coloca para a gente. Então, eu acho que a campanha da fraternidade esse ano vem dar uma colaboração, né, para que os cristãos católicos e não católicos e a população em geral, na verdade, a proposta da campanha é uma discussão muito mais ampla, né, é uma campanha ecumênica, para que a gente possa repensar essa forma de inserção, né, nossa, né, que somos os gerentes, né, desse processo todo, no meio em que nos foi oferecido, né, essa maravilha que Deus nos ofereceu. Você está falando dessa referência do Papa Francisco, que numa encíclica recente, né, Laudato Si, né, o cuidado com a casa, o gerente, o cuidar dessa casa, é uma questão pessoal de cada um ou é uma questão de políticas públicas? É uma questão do conjunto. Opa! Na verdade... Então explique melhor. Na verdade, eu acho que esse é um grande... É um dos grandes desafios que o Papa nos coloca. Na verdade, apresentando, né, a responsabilidade de todos nós, né, no contexto da sociedade atual. Então, desde das pessoas que ocupam cargos públicos, cargos de responsabilidade pública nessa gestão, desde as pessoas que ocupam cargos em empresas e instituições, até dentro da sua própria casa, né? Então, todo esse contexto é um contexto que a campanha da fraternidade nos apresenta e que nós somos convidados a refletir à luz dos biomas brasileiros. Pois é. Nós estamos encerrando esse bloco, na verdade nós estamos tendo uma aula de bioma brasileiro associada às motivações, né, das encíclicas do Papa, e nós vamos chamar um breve intervalo e nós vamos falar um pouco de um preceito constitucional brasileiro, num artigo da Constituição, que fala da responsabilidade para o cuidado com essa casa que é de todos nós. Daqui a pouco nós voltamos. Programa Cidadania Consciente, voltando no segundo bloco. Hoje nós estamos conversando com o professor José Arimatea de Oliveira, que é professor do Instituto Federal, aqui em Pinheiral, no campus Nilo Peçanha, e também um estudioso das questões ambientais. Professor, nós estávamos falando no bloco anterior da questão do cuidado que essa casa comum, e que precisa ter, todos têm responsabilidade. Há um artigo na Constituição que ele é muito claro de o cuidado que esse ambiente saudável, se você se lembra bem, pode até fazer uma consulta pública aqui para dizer, a Constituição garante que... Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, olha só, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse é o artigo 225 da Constituição Federal, a lei magna do país. Pois é, e cumpre-se essa lei?
É uma questão muito complicada, muito delicada, na verdade. Porque há um modelo, e você falava no início da questão do mercado, que contradiz essa proposta de cuidado. Mas com tudo isso, há sinais. Há sinais de agressões, né, por um lado. Você que nos assiste, vamos olhar aqui para a nossa região sul-fluminense. Um grande manancial de água que impactua muita região. Qual o nome dele? É o Rio Paraíba do Sul. Rio Paraíba. Um fenômeno que a gente olha nos morros e localiza que a gente fica se perguntando, como que aquilo ocorre? Hoje, um grande processo de erosão, as grandes vossorocas, né, o desmatamento que assola a nossa região. E mais uma, quando a gente percebe alguns desastres ambientais, né, podemos lembrar da Ilha do Sulfã, que caiu no Rio Paraíba, aquela mortandade de peixe. Quer dizer, esses fenômenos, quem que deve zelar para a prevenção? Quem que deve fazer o cuidado? É o poder público. É o poder público que tem o papel de fiscalizar, né, que tem o papel de acompanhar os processos produtivos, né, e que precisa também ter uma capacidade de resposta técnica, né, para poder minimamente monitorar, zelar, como diz a própria Constituição, né, defendê-lo, preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. Aí nós vamos falar de uma experiência política, de política pública, que você vivenciou na sua cidade. Lá você conseguiu, dialogando com a comunidade, estabelecer alguns parâmetros de correções para que minimizasse algumas agressões ambientais? Assim, nós, né, nessa experiência lá na gestão no município de Pinheiral, eu tenho tem duas marcas que eu gosto de chamar a atenção. Uma num campo maior, de extensão, né, até de impacto visual, que é a questão do parque fluvial que nós construímos, né, propusemos às margens do Rio Paraíba do Sul. Nós começamos a construir uma lógica diferente na relação com o rio. As nossas cidades aqui, elas têm uma relação que eu costumo dizer que é uma relação de costas para o rio. Quando você passa numa ponte, o que você vê é o rio e o fundo das casas e o esgoto das casas jogando para o rio. Essa é uma grande cena que você vê na região toda, né? E esse olhar parece que ele está até assim, natural, fixado. Sim, então nós introjetamos essa relação. Então o rio para a gente é uma rede de esgoto, é uma rede de dejetos. Né? É uma coisa onde você joga alguma coisa que você quer se ver livre dela. Né? Não é uma coisa onde vem a água que você precisa para a sobrevivência e para o crescimento da cidade. Então nós construímos um parque fluvial, que é um parque às margens do Rio Paraíba, para que a gente possa contemplar o rio, para que a população possa entrar naquele ambiente e perceber a beleza do rio, perceber a importância do rio para a sua vida. E nisso a campanha chama atenção para essa dimensão mística do cuidado com a vida e essa experiência e a reação da comunidade. Foi muito boa. Na verdade, é uma reação das pessoas nos perguntarem assim, poxa, mas eu não sabia que Pinheiral era tão bonito. Olha só. Porque você tinha um outro olhar sobre essa relação. Né? Então, a gente acaba se acostumando com algumas belezas naturais, como as praias do litoral de Angra, de Paraty, as montanhas de Itatiaia, né? E a gente acaba de não perceber, por não perceber, o quanto que dessa beleza que essa natureza nos oferece está no nosso quintal. Então, talvez o poder econômico perceba mais do que a gente, né? Ele, ao instalar um empreendimento, ele vai olhar onde tem muita água, para tirar essa água. A Companhia Siderúrgica Nacional, uma das referências históricas foi a disponibilidade de água. Com certeza. Então, isso aí é um trabalho de educação, então? Isso é um trabalho de educação, é um trabalho de criar uma nova relação com o bem natural. É um trabalho de chamar a comunidade para poder se perceber parte desse processo. Se empoderar. Se empoderar disso. É um trabalho que antevém e antecede o risco
de uma invasão daquela área ou de uma ocupação indevida, seja ela para fins residenciais, econômicos, industriais, o que for. E estamos cumprindo a lei. A lei diz que a margem do rio é área de preservação, então nós estamos transformando aquilo ali numa área de preservação. Né? Um outro exemplo que a gente trabalhou, que me marcou bastante nesse tempo, foi uma relação com os pequenos agricultores. Nós temos um país muito grande, um país que é riquíssimo na sua capacidade de produção de alimentos. A produção de alimentos que nos abastece na nossa mesa, mais de 60% dessa produção ela vem dos pequenos agricultores, da agricultura familiar no Brasil. 60%? Cerca de 60%. Os grandes produtores, né, do grande agronegócio, ele produz comida para exportação, as chamadas commodities, né, milho, soja, carne, e etc. Mas o que alimenta a mesa do brasileiro são os pequenos agricultores. E, na verdade, essa agricultura, que ocupa grande parte da superfície brasileira, ela é também muito impactante no meio. Ela tira a floresta atlântica, ela coloca fogo, ela coloca o gado, ela agride os biomas. Né? E aí, quando você constrói uma relação para que a gente possa trabalhar diferente isso, isso eu acho que é o poder público atuando, né, de uma forma bastante positiva. E nós fizemos isso como nós fizemos um grande programa de incentivo à agricultura orgânica e uma agricultura natural no município. Uma nova relação criada do agricultor com o uso da terra e dos seus recursos naturais. Então, a conversa está muito boa, nós temos que passar o bloco seguinte, mas só reforçar essa dimensão. Primeiro, da dimensão esse novo olhar que tem que ser construído a partir da nossa participação. E a outra, localizar que o alimento que você tem na sua casa, 60% dele é cultivado a partir dos pequenos. Porque os grandes sugam daqui para mandar nem sei para onde. Daqui a pouco nós voltamos com o programa Cidadania Consciente. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. O ano começou. O que você está esperando para fazer melhor, ou o seu melhor? É importante olhar para frente e perceber que o mundo caminha com a gente. Que existem pessoas que inspiramos e que nos inspiram, que nos fazem pensar mais e copiar menos, e que nos ensinem que errar também faz parte do aprendizado. Pessoas que nos mostram que os sonhos não são impossíveis, mas que para alcançá-los é preciso se dedicar. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Programa Cidadania Consciente, retornando, uma conversa muito agradável sobre questões voltadas à campanha da paternidade da CNBB, que neste ano fala dos biomas brasileiros. Nós estamos conversando com o professor José Arimateia, que tem assessorado a Diocese nesse trabalho de formação, né, de cidadania ambiental, de participação. Professor, nesse bloco nós sentimos a necessidade, e você foi muito feliz quando falou que há necessidade da gente ter um novo olhar, um novo comportamento, porque a gente está introjetado de achar que aquilo ali é comum e a gente não olha aquilo com cuidado. Essa dimensão do cuidado, o cuidado com a casa comum, cuidado para esses espaços de vivência, que dicas você daria para a gente construir novos comportamentos, seja para nós adultos, sobretudo para aquela juventude que vai viver mais para poder viver nesse planeta? Assim, eu acho que a gente, primeiro que uma coisa tem que ser muito clara, não existe receita de bolo para isso. Essa é a primeira questão.
né? Não adianta, não vem nenhum especialista aqui dizer o que a gente tem que fazer. Na verdade, nós temos que construir uma relação com quais são os nossos princípios, né? E isso a igreja nos chama a atenção, né? Baseado em que a gente quer uma sociedade melhor? Né? Baseado em que princípios? Então, eu acho que tem modelos, tem propostas que são essencialmente baseados, né, no cuidado com o próximo. E cuidar do próximo é você garantir, né, que você tenha, por exemplo, na sua cidade, uma estrutura de planejamento urbano. Porque se você tem planejamento urbano, você dá direito às pessoas e, ao mesmo tempo, você dá condições do ambiente dele conviver com a gente. Mas esse planejamento, ele é de cima para baixo ou de baixo para cima? Ele é uma via de mão dupla, né? Ele é essencial que o poder público construa uma estrutura e faça ela fluir e funcionar, mas, ao mesmo tempo, nós estamos num Brasil real, nós não estamos num Brasil fictício. E nesse Brasil real, né, a gente sabe das dificuldades que são inerentes à nossa sociedade e da importância da comunidade viver isso e conviver com isso, né? Então, eu chamo a atenção, por exemplo, nessa campanha da fraternidade, nós vivemos num bioma Mata Atlântica. Nós somos essencialmente povo de floresta. E isso, Zezinho, a gente foi se perdendo. Somos urbano. Não, nós vamos nos perdendo. Cada geração a gente vai perdendo essa relação, né, com o meio, com a floresta, mas, ao mesmo tempo, isso está entranhado nas nossas origens, né? Então, da importância da gente fazer, por exemplo, trabalhos né, de defesa dessas áreas públicas que ainda restam e que precisam e que tem um papel importante nas cidades. Você está falando, então, um exemplo. Uma empresa que quer instalar um parque de resíduo dos seus rejeitos industriais numa área de Mata Atlântica, a comunidade deve reagir. Tem que reagir e a gente tem que garantir, né, que essa... né, tem coisas, o seguinte, que não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, não dá para você implantar uma indústria, implantar um processo produtivo sem que você gere rejeitos. Certo. Né? Mas é importante que você tenha, neste processo, as garantias que esses rejeitos vão ser plenamente gerenciados, que não vão, ou que vão ter o menor risco possível, né, de contaminação desses espaços. E é isso que a gente não tem hoje. Então, o papel... Mas volta e meia, aí me permite uma interrupção, volta e meia o poder público, ele se depara com a Justiça, o Ministério Público, com os termos de ajustamento de conduta. Esses termos de ajustamento de conduta têm sido uma política boa de correções? Eu acho que a gente avançou muito quando a gente implantou esses termos de ajustamento de conduta. Na verdade, porque acabava que nós travávamos os processos, né, de minimização dos danos, dos prejuízos, pela morosidade da justiça. Então, aqueles TACs, né, os termos de ajustamento de conduta, eles foram um processo que nos ajudou a acelerar essa garantia de direitos, né, de preservação que nós precisávamos implantar. Mas, ao mesmo tempo, eu te diria que os devedores dos TACs, né, já estão mais do que se profissionalizando, né, no processo de empurrar esses TACs, de embarrigar esses TACs. De empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga, popularmente falando. Então, assim, nós estamos, né, precisamos de órgãos de fiscalização, do Judiciário, do Ministério Público, que tenham também um pouco mais de ação enérgica sobre esses próprios TACs. Nós temos TACs hoje que têm 10 anos que foram assinados e que estão... O próprio TAC do Endosulfan, por exemplo, tá lá, né, nós tivemos uma conversa esses dias no Comitê de Bacias sobre esse problema, né, e a empresa, não, porque nós vamos fazer, porque vai fazer isso, depende daquilo, e você vê que aquilo ali é um jogo de empurra, né, que o processo não anda. Mas então nós podemos dizer que para essas coisas andarem, a comunidade precisa se organizar. Você teria algumas dicas, pelo menos, ou alguma experiência que mostra que quando a comunidade faz uma presença,
a coisa anda? Assim, eu vejo hoje a importância de que nós perdemos ao longo do tempo, né? Nós citamos a Constituição Federal, e a Constituição ela deu um caminho para o país, que era um caminho que os constituintes à época, né, nós conquistamos espaços de participação popular, e esses espaços foram sendo vagarosamente implantados, e hoje eu acho que eles são esvaziados. Então, cito o caso, por exemplo, dos conselhos municipais. E nós precisamos fazer parte e fazer que esses conselhos funcionem. E eu digo o seguinte, hoje, como ex-prefeito, muitos dos conselhos não funcionam por falta de quórum, porque as pessoas não participam. Então, só, o que ele está dizendo aqui para nós, pessoas de boa vontade, cristãos ou não, chamando a atenção para a presença nesses espaços públicos. Que já existem, que são institucionalizados. E são espaços de representação da comunidade, são espaços de representação do poder público, dos usuários. Hoje nós temos, por exemplo, o trabalho do Comitê de Bacias, que atua aqui na nossa região, que funciona aqui na nossa região. É um dos mais ativos do Estado, a região do Médio Paraíba. Então, nós temos que criar esses mecanismos. Nós precisamos fortalecer esses mecanismos, e nós, né, enquanto cristãos que participam enquanto igreja, mas o cristão ele não participa só representando a igreja, ele participa representando a associação de moradores, ele participa representando a empresa que ele trabalha, ele participa representando o órgão público que ele trabalha. Então, assim, esse compromisso cristão de se fazer presente nas discussões das questões que estão prementes e que a CNBB nos convida, né, por um puxão de orelha do Papa Francisco, né, a gente está cada dia mais atuante, a gente está cada dia mais vigilante, né, no processo de preservação desses nossos recursos. Nós temos aqui na nossa região hoje, por exemplo, dois ou três exemplos, né, de espécies animais ameaçadas de extinção. Um delas é o cágado do Paraíba, que ocorre ainda um pouco aqui na nossa região. Outro é o surubim do Paraíba, né, um peixe, né, que está, né, sofrendo pelo risco, né, das péssimas qualidades da água. Nós temos espécies de plantas também que estão ameaçadas. Nós temos aí uma redução grande da área florestada, né, na nossa região. A nossa região tem cerca de 10% da área da nossa região em florestas apenas. Olha, esses dados, né, de agressão ao meio ambiente, o alerta que o professor nos fez, né, sobre a necessidade do nosso cuidado e presença nesses espaços, é um recado final para você que nos assiste, a dar uma movimentada na sua consciência e dar um passo de ação. Agradecemos ao professor José Arimateia de ter colocado de forma muito sintética e com muita sabedoria esse convite, esse chamado da CNBB para o importante tema da campanha da fraternidade de 2017, somos os biomas brasileiros. Professor Arimateia, brevemente, uma palavra de incentivo para aquele que nos assiste. É que a gente possa se fazer parte desse ambiente, que a gente possa ocupar esses espaços, para que a gente possa lutar para a melhoria da qualidade da nossa educação, para a melhoria da qualidade, né, da formação. E eu digo não só das futuras gerações, não. Nós precisamos nos reeducar nesse processo, né, porque eles estão vindo por aí, mas nós estamos aqui. Então, o desafio é diário. Pois é, nos reeducar. Esse é o convite feito pelo professor José Arimateia. O programa Cidadania retorna na próxima quarta-feira para mais uma conversa sobre importantes temas da nossa região. Obrigado e até lá.